Bora comentar jogos aí, Noruega e Costa do Marfim, França e Suécia. Tá fazendo um adendo aqui, não assisti todo o jogo da Suécia e da França, mas deu para ver bastante coisa. E a gente vai começar falando de Noruega e Costa do Marfim. Foi um jogo mais cedo. Antes de começar também um assunto, eu peço para você deixar o like. Eu sei que é chato pedir, mas vocês não têm noção o quanto ajuda. O último vídeo que eu postei está com mais de 100 visualizações e bem pouquinhos likes, eu acho que só 2 ou 3 likes. Então, rapaziada, o like me ajuda bastante. Vocês não têm noção quanto o like ajuda. E se inscreve no canal também. Falta 7 inscritos apenas para a gente atingir a marca aí de 600 inscritos. Bom, enrolação falada, vamos lá para o começo, para o primeiro jogo. Costa do Marfim e Noruega. Duas equipes bem interessantes, taticamente. Você falando aqui da Costa do Marfim. A Costa do Marfim é uma equipe que usa bastante as laterais do campo. Um time físico, rápido, que os dois laterais apoiam bastante. Principalmente o Doué, né, o irmão do Doué, o número 17, lateral direito, apoia bastante. Costa do Marfim é essa que tem seu principal jogador, o Diomandé, que está no Leipzig atualmente. O ponta pela esquerda, o camisa 11. E tem também outras peças interessantes, como eu já falei, o Doué, né? E é um time muito forte, cara. Tem também o Kessié como segundo volante, que esse que já jogou no Barcelona. Parece que está indo para a Juventus. Tem o Nicolas Pepe, aquele que jogou no Arsenal, está no Villarreal hoje. Né? No banco também tem o Diallo. Então é um time bastante interessante, um time rápido, um time de jogadores habilidosos e que, na minha opinião, jogou melhor ainda do que a Noruega, mas futebol nem sempre o melhor vai passar. Já a Noruega é um time também forte, físico, um time alto. Eu acho que o único jogador baixo desse time da Noruega aqui, olhando rápido, são mais os jogadores de meio campo, né? Porque o resto do time é totalmente rápido, é totalmente alto. O Sorloth mesmo, parece aquele pugilista que lutou contra o Rock, né? E é um time alto que não é tão agudo igual a Costa do Marfim. Inclusive, apesar dos apesares, não é um time igual a Costa do Marfim, mas o primeiro gol foi do ponta, né? O Nusa, ele que tem dupla nacionalidade, ele é nigeriano e norueguês, fez um baita golaço. E quando a Costa do Marfim, inclusive, estava melhor no jogo. A Noruega é um time que não se defende bem, muito dependente da bola aérea. É um time montado para o Haaland finalizar a jogada. É um time que os meias titulares, principalmente, trocam muito de posição, né? Por isso que você via muito ontem o Odegaard vindo buscar a bola lá atrás, porque é um meio campo mais que articula o jogo, né? Um meio campo mais de maestros e não mais de chegada na área, o tal do jogador que ataca espaço, né? O tal do box to box, que os comentaristas gostam muito de falar. Os destaques individuais da Noruega é o Haaland, como todo mundo já sabe, o Odegaard, que é o maestro do time, é o jogador que a bola mais passa por ele, o Nusa, que é o ponta pela esquerda, que joga no Leipzig, e indo para as substituições agora. Substituições essas que fizeram muito efeito nesse jogo, né? Porque ó, o Diallo entrou e fez um golaço, e o Bob, ele também que tem dupla nacionalidade, né? Acho que é da Gâmbia, eu acho que ele é da Gâmbia e norueguês, não sei. Ele entrou e deu assistência para o gol do Haaland. O Bob, que joga no Fulham atualmente, ele é meio. Sim, outra coisa que eu acabei de esquecer, o Haaland, igual no City, toca muito pouco na bola, mas
quando toca é fatal. Tocou poucas vezes na bola e ontem fez mais um gol, é o quinto dele nessa Copa. E parece que está marcando há 11 jogos, se não me falha a memória, consecutivamente. Então, aqui era melhor para o Brasil a Noruega ter passado. Ah, mas a Noruega ganhou, a Noruega tem um Haaland. Tem, sim, mas a Costa do Marfim é um time melhor. Tem um conjunto melhor, tem jogadores nas pontas que estão muito bem, que estão em fases boas, né? Que é o caso do Nicolas Pepe, o Diallo quando entra por ali, e o Diomandé, que é o melhor jogador da Costa do Marfim. A gente tem que lembrar que o nosso lateral direito tá amarelado já nessa Copa, né? Que é o caso do Danilo. Então, até aqui para mim o Brasil se deu bem, porque a Costa do Marfim tem mais time, só que a Noruega tem um cara que tem uma estrela assim completamente absurda. Eu falei dos destaques que vieram do banco, né, que foi o Diallo pela Costa do Marfim, que entrou e fez o gol, e o Bob, que entrou e deu uma assistência. Também entraram na Noruega não vou saber pronunciar o nome desse cara. Xigederup, alguma coisa assim, que entrou no lugar do Nusa, que fez o primeiro gol da Costa da Noruega, o ponta, entrou no lugar do Nusa. Ele entrou também o Aurnes, alguma coisa assim, entrou já no finalzinho do jogo aos 83. Costa do Marfim, tirando o Diallo que eu já falei, entrou o Arri, entrou o Diakite, perdão, o Guessan, entrou também o Tio Rei já no finalzinho do jogo. Também teve uma defesaça do goleiro ainda, da Noruega, no final, né? Uma falta cobrada pelo Diallo. O goleiro colocou apenas um na barreira, parece que foi o Bob, se não me falha a memória. E a Costa do Marfim ainda quase empatou. Então é isso. Vamos passar aqui para as estatísticas para a gente acabar a primeira análise desse jogo. Posse de bola. No primeiro tempo, 56-44 para a Noruega. A Noruega teve mais a bola, só que a Costa do Marfim foi mais vezes ao ataque. Finalizações 6-5 para a Noruega. No alvo, 2-1 para a Noruega. Chances claras, 2-1 para a Noruega. Escanteios 9-2 para a Costa do Marfim. Por isso que eu disse, a Noruega ela é um time que cria para o Haaland dar aquele último toque, que seria a finalização. A Costa do Marfim não. A Costa do Marfim é um time que é mais rápido, mais incisivo no ataque, que vai te machucar mais, por mais que isso não fique claro nas estatísticas, mas também dá para ver que a defesa da Noruega trabalhou bastante, porque nove escanteios contra 2 no primeiro tempo. Já no segundo tempo, posse de bola 50-50, finalizações 9-3 para a Costa do Marfim, porque saiu atrás do placar injustamente. Finalizações no alvo, ou seja, chutes no gol, 4-2 para a Costa do Marfim, chances claras, 2 para cada lado. Escanteios, 5-1 para a Costa do Marfim. E esse aí será o próximo adversário, né? Noruega e Brasil, no domingo aí, às 17 horas. Dá para o Brasil passar sim, mas ligado aí, sem cometer faltas bobas próximo à área, porque os caras são altos. Colocar marcação individual no Haaland, né? Colocar ter ciência que o meio campo deles é bem fluido, toca bastante de posição. Também ficaria ligado no Nusa, no Odegaard, que esses são poucos os destaques individuais da Noruega. Mas essa é uma equipe complicada de ganhar. Noruega é essa que é a única seleção que o Brasil jogou mais de 2 jogos e nunca venceu, né? Em 4 confrontos o Brasil nunca venceu os noruegueses. Passando agora para a França e Suécia. Mais rápido aqui, o México ganhou, também do Equador, ontem 2-0, os gols do Quiñones e do Raul Jiménez. Não assisti esse jogo, então a gente não vai comentar. França 3-0, Suécia. Assim, parece que a França, eu não assisti da metade do segundo tempo para frente, que eu tinha um compromisso. A França é assim, o raio-x da França.
Na hora que a gente quiser, a gente vai resolver o jogo. Não importa se seja em 10 minutos, em 20, em 15, em 25 minutos. Quando a França quiser, eles vão resolver o jogo. 3-0 França, mais 2 gols do Mbappé, um gol do Barcola que chega a 2 gols nessa Copa do Mundo. Mbappé que chega a 18 gols, não é isso? 18 gols em Copas do Mundo, 18 gols em 18 jogos para Kylian Mbappé, lembrando que ele nunca perdeu uma partida de Copa do Mundo. A final que a França foi vice, o jogo terminou 3-3 e foi para as finalidades, ou seja, não conta como derrota em tempo normal. Outro destaque individual também, o Olise, que chega a 5 assistências nessa Copa do Mundo, tá uma de igualar Pelé, que tem 6 em apenas uma edição. Eu acho que ele vai ultrapassar aí o Pelé. França que foi a campo com Maignan, Koundé, o Upamecano, Saliba e Lucas Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola e o Mbappé, que foi o melhor da partida porque fez 2 gols, mas para mim o Olise foi o melhor do jogo. Para mim, é óbvio que a FIFA ia dar o prêmio pro Mbappé porque o cara saiu com 2 gols de campo, mas o Olise foi o melhor. Praticamente acertou tudo o que tentou, quase fazia um gol de bicicleta, a bola bateu na trave. E a França assim, é um time totalmente assustador. A Noruega que foi para campo com Zettersson, Svensson, Lagbiek, Lindelof, Gudmundsson, Strahl, Ayari, Bergvall do Tottenham, Elanga do Newcastle e o ataque Isaac Gyökeres, como a gente já conhece. A França, cara, assim, é um time que tem muitos jogadores mimados, mas até isso tá funcionando, porque ó, o Mbappé, você vê ele não sendo tão fominha. O Olise é marrento pra caralho, mas já tá com 5 assistências. O Dembélé, que não costumava ir bem em Copas do Mundo, pediu, né, pro Mbappé voltar para marcar. Tá funcionando. O Dembélé já tem 4 gols nessa Copa do Mundo. Ou seja, assim, em todos os pontos os caras, em todos os pontos os caras estão bem. Tem um treinador já há 14 anos, que é o Didier Deschamps. O Didier Deschamps, ele é tão grande na França, para você ter noção, porque ele estava no título da França quando ele era jogador e quando ele era técnico. Ou seja, assim, só uma coisa fora do normal para tirar a França dessa Copa do Mundo. Não estou dizendo que eles vão ser campeão com 100% de certeza, porque futebol a gente sabe como funciona. Eles vão pegar Marrocos, inclusive, né? Se Marrocos não cair para o Canadá e se a França não cair para o Paraguai, o que eu acho praticamente quase impossível, né? Impossível não existe, o quase impossível. O Marrocos pode azedar o caldo da França, mas a França obviamente é muito favorita para o confronto. Vamos para as estatísticas do jogo. Vou passar o jogo todo logo. 61 para a França, 79 para a Suécia. A França teve muito mais a bola. Finalizações, a barbaridade. 25 contra 8. 25 finalizações da França, 25 contra 8. No alvo, a França, 12 chutes no gol. 12 chutes no alvo. Cara. É assim um negócio assustador o time dos caras, né? Tanto no quesito individual e tanto no quesito coletivo. No alvo para Suécia, apenas 3 chutes no gol. Chances claras, 7-1 para a França. Escanteios, 9-1. Então não preciso falar muita coisa. Não preciso falar muita coisa. Vamos dar uma passada aqui nos artilheiros, porque o Kylian Mbappé empatou com o Messi. Ambos agora com 6 gols. Só que o Messi tem um gol. Não, só que o Messi tem um jogo a menos. Deve fazer uns 2 contra Cabo Verde, né? Então a gente tem que esperar para ver isso. Artilheiros, Mbappé e Messi, ambos com 6 gols. E o Haaland vem logo atrás com 5. Então é isso, rapaziada. França totalmente favorita, mas existe uma chance deles caírem fora. Só que, assim, seria uma coisa não tão comum
a França não chegar pelo menos na final dessa Copa do Mundo. E acrescentam ainda, não ser campeão, né? O que também pode ser ruim para eles, mas é isso. Seguimos aqui torcendo contra a França, que queremos que o Brasil seja campeão. 15 minutos de vídeo, eu acho que tá bom, essa minutagem até aqui. Então é isso, eu fui.